Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que durante toda esse restante de semana, todos esses próximos dias, a mão do Senhor esteja tocando na sua vida, ajeitando a sua vida, abençoando a sua vida, repreendendo todo o mal da sua vida. É o nosso desejo, é a nossa oração. E antes de ministrarmos a palavra, nós queremos falar com Deus, porque se tem alguém que pode fazer algo pela sua vida, se tem alguém que pode mudar a história da sua vida, esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele resolveu toda a nossa problemática de vida, mas a gente precisa ir até Ele. A gente precisa buscar a presença de Deus, a gente precisa de Deus na vida, porque sem Deus nada podemos fazer, sem Jesus nada podemos fazer. Então vamos falar com Ele, vamos falar com quem resolve, vamos falar com quem tem poder, com quem tem palavras de vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, a Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor, é o pastor que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor é quem refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça. Oh, Pai, nós sabemos que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a gente não vai ter problema, porque o Senhor está conosco. Nós cremos naquilo que a Tua palavra diz a respeito de Ti, porque ela é a revelação do Senhor para nós, mas também cremos no que a Tua palavra diz a respeito de nós e daquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, ó Deus, que a mão do Senhor, a poderosa mão, a mão direita, a destra do Senhor, ó Deus, esteja sobre nossa vida nesse momento, ó Deus, nos abençoando. E dá-nos o entendimento da Tua palavra, para que ela seja vida, que ela, ó Deus, crie em nós algo novo, uma expectativa nova, uma percepção nova, e a gente, alcançados pelo poder do Teu Espírito Santo, tenhamos as nossas vidas transformadas e mais abençoadas do que elas já são. Nós oramos a Ti, assim, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E o texto que nós escolhemos, que nos foi dado para essa ministração, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 em diante. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois, presta atenção nisso, os nossos sofrimentos leves e momentâneos ou passageiros estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro. O sofrimento que a gente vê é passageiro, mas aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente está construindo aqui, o peso de glória, nos é eterno. Capítulo 5, mais um versículo, que é o versículo 5. 5:5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Essa palavra de hoje é, de certa forma, uma continuação da palavra que eu ministrei na quarta-feira passada, em que Deus nos encorajou, dizendo que nós somos mais fortes do que pensamos, que a nós não é dado nada que não sejamos capazes de suportar. Não sei se vocês se lembram. Se você não assistiu, você vá lá para o YouTube e assista. Certamente você será abençoado, você será abençoada. Mas com relação à palavra de Deus para nós hoje, eu quero começar dizendo o que eu ouvi alguém dizendo. Foi o seguinte:
Uma pessoa disse: problemas são temporários. É verdade, eles são temporários. Mas o problema do problema é que eles vêm e vão a vida toda. Eles são intermitentes. Aquele adesivo de carro, não sei se os irmãos lembram, se vocês lembram, um adesivo, um slogan que tinha no carro, assim, dizia assim: hora que melhora. Isso tem que ser muito bem explicado e muito bem entendido, porque o que melhora de fato na vida de quem ora é a sua relação com Deus. Mas isso não significa necessariamente que os problemas vão embora, que eles vão se ausentar. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, quanto mais se ora, mais assombração aparece. Mas aí, se você fala um negócio desse, alguém poderia pensar o seguinte, ou dizer: então, já que é assim, eu vou parar de orar. Assim eu não vou ter mais assombração me atazanando. E eu vou dizer para você, isso também não funciona assim. Independentemente de se ter uma relação com Deus ou não, os problemas estão aí para todo mundo. É como diz o evangelista Mateus: o sol e a chuva, elas vêm para todos. Jesus disse isso, na verdade, não é? O sol e a chuva vêm para os justos e injustos. O problema vem para todo mundo. Então, é muito melhor você estar bem com Deus para enfrentar o que é inevitável no dia a dia, que são os problemas. Por quê? Porque é de Deus que vem a força, o ânimo, a alegria, a segurança, a fé, a convicção de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que mais cedo ou mais tarde os problemas que estamos enfrentando serão superados. Então Paulo nos esclarece aqui para nós que os sofrimentos, as lutas, os problemas que a gente enfrenta pela fé e por causa da fé, não só são momentâneos, passageiros, pontuais, como ao mesmo tempo estão produzindo uma compensação eterna. Problemas não são só problemas na vida do crente. Quando o cristão fiel, o crente verdadeiro, ele enfrenta seus problemas com fé em Cristo Jesus, é como se isso estivesse alavancando um bônus no mundo espiritual, ao qual se vai usufruir na vida eterna. Uma compensação muito mais prazerosa do que o efeito negativo que todos os problemas juntos causam na gente. E isso sim vai durar para sempre. Tem problema que parece que nunca vai acabar, ou que vai levar muito tempo para ser resolvido. Mas Paulo insiste aqui que nós não devemos ver as coisas dessa maneira. Ele diz para a gente não ficar encanada com os problemas, mas que a gente deve pensar, olhar para o que a gente vai obter depois, na glória. Eu sei que a gente gostaria de ter o melhor dos dois mundos, mas isso nem sempre é possível. A gente queria se dar bem agora e se dar bem depois. Não há nada de errado em se desejar isso, e às vezes até acontece. O problema é que essa não é a realidade da vida sempre. A realidade da vida natural é que ela encerra muitos problemas. Por outro lado, o crente lida com uma outra realidade concomitante, isto é, ao mesmo tempo, que é a realidade espiritual. São duas realidades que a gente enfrenta, a natural, a da vida natural, e a realidade espiritual. Elas acontecem ao mesmo tempo. E se por um lado a vida natural é dura, é difícil, é estressante, por outro lado, na realidade espiritual, nós servimos a um Deus que tudo pode. Ele pode tornar a nossa vida, a nossa difícil vida natural,
muito mais agradável, muito mais prazerosa, muito mais significativa, porque sofrer por sofrer, como acontece na vida de quem não tem Deus, não faz nenhum sentido. A vida do crente é uma vida com propósito. Isso não é nome de livro, gente. Essa é a nossa realidade. Até o sofrimento acaba, de alguma maneira, contribuindo, porque Deus transforma aquilo que vem para cima da gente como uma maldição. Deus pega isso e transforma em bênção. Então, num certo sentido, Deus é aquele tipo de ser, de pessoa que não desperdiça nada. Você deve conhecer, talvez você seja assim, sabe aquelas pessoas que criam receitas para aproveitarem as sobras? Deus é muito bom nisso, ele é bem assim mesmo. Quando um problema vem sobre a vida de um crente fiel, ele pega aquilo que aparentemente é ruim e transforma numa coisa boa. Mas pastor, faz muito tempo que eu estou nesse perrengue. Bom, se isso é verdade, se você está nesse perrengue há muito tempo, então também é verdade que o fim disso está mais próximo para você do que para quem está entrando agora no perrengue, concorda? Quanto mais tempo numa luta, mais perto do fim dela se está. As coisas vão mudar ao seu favor, eu creio. Eu sempre preguei que o mal não dura para sempre e eu creio nisso. O mal nunca vencerá. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário, portanto, o que nós temos com certeza é a vitória nas nossas mãos. Uma segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção aqui é que, vamos e venhamos, há problemas e há problemas. Há problemas que, do ponto de vista humano, não têm solução. Esses, a gente tem que colocar nas mãos de Deus e confiar na misericórdia e na graça dele. Mas há problemas que têm solução. Há problemas que só dependem de uma decisão e uma atitude. Há problemas que só dependem de um não ou de um sim para serem resolvidos. Mas muita gente, muitos crentes preferem ficar com o problema a se livrar dele usando como justificativa o não querer sair no prejuízo. Eu não resolvo isso porque se eu resolver isso, eu vou perder. Ué, mas ficando com o problema já não se está no prejuízo? Será que não é melhor perder para se livrar logo disso e começar a ganhar, uma vez que já está se perdendo? Perdendo o sono, perdendo a saúde, perdendo a paciência, perdendo a cabeça, perdendo dinheiro, perdendo. Problema que a gente não se decide a resolver é um escoadouro por onde se perde muito aos poucos. E quando a pessoa acorda, a vida já foi e não tem mais jeito de recuperar. Esse tipo de não atitude não produz um peso de glória eterna, não. Esse tipo de não atitude é só um desperdício da vida. Nem todo leve e momentâneo sofrimento produz uma glória eterna. Para que o seu sofrimento produza uma glória eterna, ele precisa ser encarado, enfrentado, combatido com fé. Fé em Deus, com fé em Jesus, não com fé em si mesmo, nem com fé nos outros. O sofrimento por si só não constrói nada de bom. Quem tem um problema que corrói a sua vida, que tira o seu sono, que acaba com a sua saúde, precisa tomar uma decisão e executar essa decisão. A gente vê isso naquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, que está registrado
nos evangelhos sinóticos, né? Eu peguei aqui Marcos 5, 25, ela chegou num ponto de não conseguir mais conviver com um problema crônico de saúde. Mas só ela não querer mais conviver com isso não era suficiente. Aí apareceu a oportunidade dela resolver esse problema, que era Jesus. E ela foi para cima. E ela não desperdiçou essa oportunidade. E ela é apenas um dos inúmeros casos de pessoas que mesmo sem condições, foram atrás de uma solução para o seu problema. Não dá para ficar em casa gemendo à espera de que as coisas mudem do nada. Não dá para ficar em casa se remoendo, culpando os outros por causa do seu problema. É preciso tomar uma decisão em oração e colocá-la em prática. Uma atitude pode não mudar tudo, mas vai mudar muita coisa na vida da gente. Atitude, o que é atitude? É tirar as ideias do papel, é tirar as ideias da mente e torná-las reais na vida da gente. Sim, sabe por que eu estou dizendo? Porque a gente pensa muito. Se você for como eu penso muito, até demais. As noites passadas em claro são noites gastas pensando. Como é que eu vou fazer? Quem pode me ajudar? Da onde eu posso tirar? Muitas vezes a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz. Muitas vezes a gente sabe o que tem que dizer, mas não diz. Muitas vezes a gente sabe o que tem que abrir mão, mas não abre. Então, não é que nos falte soluções. Muitas vezes o que nos falta é coragem de tomar uma atitude. Não adianta ficar pensando, eu não quero mais essa vida para mim. Pensar não muda as coisas. Dizer para si mesmo também não muda muita coisa. O seu sofrimento, a sua dor, a sua luta tem que produzir um peso de glória eterna. É disso que nós estamos falando aqui. Isso que você está passando tem que ser transformado em bênção na sua vida, nem que for só para a vida eterna. Tomara que seja aqui e agora, mas nem que for para lá, tem que ser uma bênção. O que não pode acontecer é você sofrer e não tirar nenhuma lição ou proveito disso, porque aí é um desperdício de vida. E Paulo está dizendo que o motivo de não desanimarmos é justamente esse. Qual o motivo? A nossa luta não é por nada. A gente pode se desgastar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e às vezes até espiritualmente. Mas isso pode, se bem direcionado, se feito segundo a palavra de Deus, isso pode produzir algo incomparavelmente, isso vai produzir algo incomparavelmente melhor para nós, daqui a uns tempos. Em termos de exemplo natural, só para ficar mais claro, a gente podia comparar, fazer uma analogia com a gravidez, com o parto, não é? Apesar dos recursos da medicina atual, as mulheres passam por um processo muito difícil na gestação dos filhos. E como a gente sempre usa a expressão, o parto é sempre um parto, né, gente? A vida está difícil acontecer algumas coisas, a gente usa. É um parto isso, é um parto. Se as mulheres se focassem somente nessas coisas ruins do processo de gestação, do parto, elas jamais teriam um segundo, um terceiro ou um quarto filho. Mas em geral, o que acontece? A alegria da criança que nasce supera todo o sofrimento dos últimos meses, dos últimos instantes, e as faz ter um segundo, um terceiro
filho, filha. O que é isso? É um sofrimento cujo propósito produz uma alegria mais intensa do que a própria dor. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. O sofrimento vai passar e a alegria que vem será mais intensa do que toda a dor causada pelo sofrimento que passamos. E vocês sabem, o sofrimento não discrimina ninguém. Ele vem para todo mundo nas suas mais diferentes formas. O que diferencia um do outro é a maneira como usamos o sofrimento. Uns usam o sofrimento para se vitimizar. Coitadinho de mim, ninguém liga para mim. Outros usam o sofrimento como bengala para se apoiar. Como aquelas pessoas que você quer ajudar, elas não querem ser ajudadas, elas querem continuar naquela situação. Elas gostam daquilo. Outros usam o sofrimento como uma alavanca para se projetar numa outra direção. O cristão deve fazer uso dessa terceira opção. Usar o seu sofrimento, a sua luta como uma alavanca para se projetar na dimensão espiritual, para produzir uma glória eterna que pese muito mais do que a sua luta, do que o seu sofrimento. Eu espero não ser mal interpretado no que vou dizer agora. Mas já que o sofrimento é inevitável, a gente precisa fazer um bom uso dele. Eu diria até usar um termo mais complicado de entender, mas a gente precisa lucrar alguma coisa com isso. E quem é que lucra, gente? Lucra é quem investe. Quem investe em aplicações seguras ou não. Tem gente que arrisca muito, mas tem gente que é seguro. Investe naquilo que ganha menos, mas ganha. Então, você está na luta. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero que você entenda. Não lute por lutar. Não sofra por sofrer. Lute para vencer. Lute de forma a obter um peso de glória eterna. Os homens criam muitos slogans de campanhas. Entre eles tem aquele: invista no seu futuro. É uma pena que os criadores e usuários dessa campanha pensem nisso só em termos naturais. Invista no seu futuro, sim, mas não só no futuro dos 30, 40, 50 próximos anos. Invista na vida eterna. Quem investe fica mais sossegado quanto ao seu futuro. As privações pelas quais se tem que passar durante o investimento, elas serão compensadas, terão valido a pena quando o fruto for colhido. Esse é o peso da glória eterna. E por último, gente, mas não menos importante, é o que Paulo nos diz no capítulo 5, verso 5. Ele diz que foi Deus que nos preparou para esse propósito. Notem que Paulo não está se referindo ao sofrimento como propósito. Não. O propósito de Deus para nós não é o sofrimento, em absoluto. O propósito de Deus para nós é o peso da glória que está por vir. Se por um lado o sofrimento é fruto do pecado, por outro lado, Deus, por causa de Cristo Jesus, nos oferece uma compensação. Não há propósito divino algum no sofrimento, a não ser o fato dele ser parte do salário do pecado. No entanto, Deus pega esse sofrimento totalmente desproposital pelo qual o crente fiel passa e o transforma em bênção. Às vezes ainda aqui no mundo natural, muitas vezes aqui no mundo natural. E outras vezes na vida eterna. De qualquer forma, meu querido, minha querida, você que busca a Deus, jamais sai no prejuízo.
Passe pela luta cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, como diz a música que a gente canta. Passe pela prova, né? Porque Deus com certeza vai te dar a vitória. A sua luta vai servir a um propósito, e esse propósito de Deus é fazer com que você nem se lembre da dor, do sofrimento ou da luta depois que esses passarem. As únicas coisas que você vai sentir são a alegria, o alívio, a restauração, o ânimo restaurado, o poder do Espírito Santo. Por isso, não desanime. Deus nos deu o seu Espírito Santo como garantia do que nos aguarda aqui e na vida eterna. Fique firme com Deus, porque sem Ele não há nada que se possa fazer, mas com Ele tudo é possível. Fique firme com Deus, porque sem Ele o sofrimento nunca será transformado em bênção, em alegria, em peso de glória. Será só sofrimento e nada mais. Deus não quer que seja assim, nem na sua vida aqui e nem na sua vida eterna. Deus quer que tudo contribua para o seu bem, como nos diz Paulo em Romanos 8, verso 28. Portanto, faça com que o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta sejam produtivos no sentido espiritual. De que forma? Buscando o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo aquilo que você precisa e deseja lhe seja acrescentado na sua vida. Eu creio que deve ser assim, na minha vida e na sua vida. O seu sofrimento, ele tem que ser produtivo. Ele não pode ser algo que só nos faça sofrer. Deus nos dá essa possibilidade. Agarre essa possibilidade e transforme a sua luta em algo que será uma bênção num futuro muito próximo, ou então na vida eterna, o peso da glória. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que essa palavra, ela entre no seu coração, na sua mente, e faça você ver com outros olhos aquilo que está passando, você está passando. Que você consiga pegar essas coisas que estão deixando você transtornado, transtornada, e dar um sentido para elas, para que você veja que no final das contas, Deus vai tomar a sua vida nas mãos e vai transformá-la numa grande bênção. Essa luta vai ser uma bênção, aqui e acolá. Que Deus mais uma vez te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.